Olá, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos nesse domingo para meditarmos o Evangelho no nosso Palavra Encarnada, programa diário da Obra Lumen, em que nós meditamos junto com você a Palavra de Deus, o Evangelho que a Sagrada Liturgia nos propõe. Hoje, pegue a sua Bíblia e vamos meditar juntos o Evangelho de São Mateus, nesse domingo, dia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tomemos a nossa Bíblia e nós possamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 12, em que vai nos propor esse Evangelho, essa leitura de hoje. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje a liturgia nos propõe o sermão das bem-aventuranças, onde o Senhor ele traz esses grandes ensinamentos em um texto que de alguma forma podemos chamar um pouco curto, mas são grandes ensinamentos e digamos que um direcionamento para nós alcançarmos o reino dos céus. O Senhor ele deixa nesse sermão o caminho em que nós podemos fazer para alcançar a vida eterna, para alcançar o reino dos céus. Aqui nós poderíamos nos delongar muito por conta de cada bem-aventurança, mas eu queria te convidar que nesse domingo, dia consagrado ao Senhor, dia santo, em que você santifique esse domingo pela meditação da palavra. Tome a sua Bíblia, se coloque em oração, e vá meditando cada bem-aventurança dessa, fazendo um bom exame de consciência também na sua vida, entendendo aonde que nós precisamos melhorar em cada bem-aventurança dessa proclamada por nosso Senhor Jesus. Mas algumas em especial eu quero meditar aqui com vocês, diante do que é nos proposto na liturgia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa bem-aventurança, o Senhor ele determina que bem-aventurados são aqueles que assumem essa pobreza para si. A pobreza ela é decisão. A pobreza de espírito é uma decisão em que de nós abraçarmos a virtude da pobreza. Não é somente aquele pobre, de seus bens materiais, por consequência de ter perdido tudo. Não somente esse. Porque a pobreza do coração, ela que nos levará para o reino dos céus. Essa pobreza que o Senhor nos convida, ela é fruto também da pobreza material, ela é fruto da pobreza do desapego. Porque mesmo que nós não tenhamos tantos bens materiais assim, e de alguma forma nós somos apegados talvez ao pouco que nós temos, nós aí somos apegados. Ali nós estamos presos, acorrentados à alma. A pobreza de espírito, ela reflete sim também na pobreza material. É necessária essa experiência do desapego, aquilo que Jesus ele vem nos ensinando em todos os evangelhos dessa semana que passou,
em que o Senhor ele anunciou para nós o desapego, aquele que renunciar pai, mãe, filhos e filhas, aquele que tomar a sua cruz, né? Aquele que renunciar a tudo e tomar a sua cruz para me seguir. Então Jesus ele faz essa proposta, ele apresenta para nós esse caminho de santidade, esse caminho de pobreza, esse caminho de renúncia, para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Ele apresenta para nós a porta, que é a porta estreita, né? Também esse evangelho foi nos trazido à meditação pela liturgia esses dias. Então é um caminho de desapego, é um caminho de renúncia, é um caminho de abrir mão de nós mesmos, sair de si. Esse é o caminho que o Senhor ele vai nos propondo a cada dia, durante essa semana. E hoje, no domingo, com o Sermão das Bem-aventuranças, nós iniciamos um outro ciclo, né? O ciclo se encerrou no sábado ontem e iniciamos hoje um novo ciclo no Evangelho, que é a proposta do reino dos céus, fruto desse desapego. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Senhor também nos ensinou, durante esses dias, a experiência do perdão, a experiência de alcançar e viver essa experiência da misericórdia, de experimentar a misericórdia com que Ele nos trata, com que Ele age na nossa vida. Essa experiência de misericórdia não é simplesmente para eu ficar preso nessa experiência, onde eu simplesmente vivo essa experiência da misericórdia, de ser alcançado pela misericórdia de Deus, mas também o Senhor ele me chama a ser misericordioso. Eu experimento a misericórdia para que com essa misericórdia eu possa também ser misericordioso. Porque bem-aventurados os misericordiosos, né? Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus para que nós possamos ser misericordiosos com os nossos irmãos, para que nós possamos atingi-los, sermos também instrumentos dessa misericórdia. O Senhor ele se faz necessitado de nós para alcançar os seus, para alcançar os mais abandonados, para alcançar os mais esquecidos, para levarmos a esperança, a misericórdia e o amor àqueles que vivem muitas das vezes à margem na sociedade, muitas das vezes excluídos, aqueles que sofrem a indiferença. Em que o Senhor os alcança, o Senhor vive neles, o Senhor sofre junto com eles, mas o Senhor ele quer se utilizar de nós para vivermos essa experiência de alcançar esses irmãos, essas irmãs, com a misericórdia que um dia nós fomos alcançados. Nós precisamos dar uma atenção, esse sermão das bem-aventuranças, em cada uma das bem-aventuranças propostas pelo Senhor, apresentadas, é um ensinamento. Jesus ele reúne os seus e ele apresenta um caminho, ele apresenta uma proposta, ele apresenta um estilo de vida. Meu irmão, minha irmã, tome esse evangelho de hoje como um guia. Tome esse evangelho de hoje como um sinal que lhe aponta ao reino dos céus. Tome esse evangelho de hoje como um caminho a ser traçado. Não deixe ele simplesmente passar na sua vida hoje, mas tome ele, medite, rumine esse evangelho. Permita com que cada bem-aventurança dessa seja absorvida por você e torne essas bem-aventuranças um propósito de vida, um propósito de santidade, um propósito de alcançar o reino dos céus. Porque aqui está a porta estreita, aqui está o caminho que nos levará ao reino dos céus. Jesus ele não apresenta essas propostas como palavras jogadas ao vento, mas ele apresenta essas propostas como um guia, como um sinal, um apontamento para onde que nós devemos caminhar. Ele se disse o caminho, ele é o caminho. Então ele aponta para nós como nós devemos caminhar. Devemos caminhar na misericórdia, em compartilhar, em lançar essa misericórdia, em sermos somos alcançados por essa misericórdia, mas também sermos sinais dessa misericórdia. E vivemos essa experiência do desapego, de esquecermos de nós mesmos. Porque somente quando nós esquecemos de nós mesmos, quando colocamos nós mesmos de lado, nós conseguimos nos abrir para ir ao encontro do outro, para o encontro daqueles que precisam ser alcançados por essa misericórdia, precisam ser alcançados pelo Evangelho, precisam ser alcançados pelo amor. Nesse domingo, dia em que o Senhor consagra, esse domingo, dia consagrado a Ele, na verdade,
mas torne ele, você santifique esse domingo por meio da sua oração. Santifique esse domingo por meio da meditação da Palavra de Deus, do Evangelho de hoje, e santifique também esse domingo fazendo bons propósitos para que você possa lutar por essa santidade, lutar por esse caminho do reino dos céus. Deus abençoe, Tomemos durante o dia de hoje a Sagrada Escritura e levemos para a nossa oração pessoal essa proposta que o Senhor nos faz e assumamos esse caminho como uma via de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, meus irmãos.